Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Salmo 28, o bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. No dia de hoje celebramos a festa do batismo do Senhor e com isso concluímos o tempo do Natal. E a festa de hoje manifesta plenamente quem é Jesus e inaugura oficialmente sua missão salvadora. No Natal, contemplamos o mistério da encarnação, o Filho eterno de Deus que se faz carne. No batismo do Senhor, esse mistério é revelado publicamente. Às margens do Jordão, o Pai proclama: Este é o meu Filho amado. E o Espírito desce em forma de pomba, e o Filho se coloca solidário com a humanidade pecadora. E aqui se manifesta claramente a Trindade e a identidade messiânica de Cristo. Liturgicamente, essa festa funciona como uma ponte. Encerra o ciclo da infância de Jesus e abre o caminho para o tempo comum, onde acompanhamos sua vida pública, sua pregação, seus sinais e entrega total. O Cristo que nasceu em Belém agora entra nas águas do mundo para santificá-las e dar início à nova criação. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 42, dos versículos 1 ao 4 e 6 ao 7, traz um retrato espiritual do Cristo, contemplado pela fé da igreja desde os tempos apostólicos. Isaías nos introduz no mistério do servo do Senhor, figura que os padres da igreja reconheceram unanimemente como o anúncio de Jesus, especialmente revelado no batismo no Jordão. Eis o meu servo, eu o sustento, meu eleito, nele se compraz minha alma. Santo Irineu de Leão afirma que Cristo recapitula em si toda a história humana. O servo não age por autonomia orgulhosa, mas vive de uma dependência filial. Eu o sustento. Aqui está o coração da cristologia. Jesus não salva pela força, mas pela obediência amorosa. E no batismo, o Pai proclama o mesmo agrado. Este é o meu filho amado. E os padres da igreja viram nisso a confirmação de que o servo sofredor é o Filho eterno que assume a condição humana para curá-la por dentro. Não há ruptura entre o filho e o servo. O filho se faz servo para que os servos se tornem filhos. E o princípio do batismo do Senhor é exatamente na dimensão de que Jesus não estava ser batizado. Ele não é santificado pelo batismo, mas ao ser batizado, ele santifica tudo o que ele toca, tudo o que ele vive. E na segunda leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dos versículos 34 ao 38, podemos aqui colocar um comparativo. Se Isaías anuncia: Eis o meu servo, meu eleito, nele se compraz minha alma, aqui presume algo bem interessante. Pedro proclama na casa de Cornélio: Deus não faz acepção de pessoas, mas acolhe todo aquele que o teme e pratica a justiça. E aqui o cumprimento da eleição sem exclusão. Para Santo Irineu, o servo é eleito não contra os outros, mas em favor de todos. A eleição de Cristo é universal. E por isso, aqui marca um ponto decisivo. O servo de Isaías não pertence apenas a Israel, mas é verdadeiramente a luz das nações. Cornélio, aqui na leitura, representa os povos. Pedro representa a igreja nascente. Cristo é o centro que une ambos. E na continuidade da leitura, no versículo 38, está assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. E aqui está uma das conexões mais diretas e explícitas de toda a Escritura.
Para São Basílio Magno, o espírito que repousa sobre o servo não é um acréscimo, mas uma manifestação histórica da missão messiânica. Pedro lê o batismo do Senhor como o momento em que Isaías se torna evento. O Jordão é, portanto, o lugar onde a profecia encontra a história, e a história se torna a salvação. E santos e mais santos fazem reflexões belíssimas acerca do batismo. Santo Agostinho observa que o Evangelho não apresenta um Cristo violento ou dominador, mas um Cristo medicinal. O fazer o bem não é moralismo, mas terapêutica divina, curar, libertar e levantar. É isso que está no versículo 38. Ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. E é isso que nós somos chamados: andar pelo mundo fazendo bem. O princípio do batismo, nós temos vida nova em Cristo. Nós já não somos o mesmo e por isso devemos, a partir do batismo, ter uma vida diferente. E no evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, nos conduz a um mistério que só se compreende na continuidade do batismo de Jesus no Jordão, à cena em que ele aparece batizando juntamente com seus discípulos. Não se trata de dois episódios isolados, mas de um único movimento teológico da revelação. Vejamos bem, na leitura de ontem, de sábado, logo no início do Evangelho, nós temos que Jesus também estava batizando no Evangelho de João. Lá no versículo 22 do Evangelho de ontem, estava aqui, Jesus com seus discípulos, ele foi para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. E hoje aponta que é João que está batizando. E Jesus vai ao Jordão não por necessidade, mas por solidariedade salvífica. Sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? A objeção de João Batista expressa a lógica humana da santidade por separação, mas Jesus responde com uma lógica mais profunda. Convém que cumpramos toda a justiça. E na leitura patrística, especialmente em Santo Ambrósio e Gregório Nazianzeno, essa justiça não é moral nem legal, mas salvífica. É a fidelidade total ao desígnio do Pai. Cristo entra nas águas não para ser purificado, mas para purificar as águas. Ele desce ao Jordão como descer ao túmulo, para transformar o lugar da morte em fonte de vida. E por isso os céus se abrem, o Espírito desce e o Pai fala. O batismo do Senhor é epifania trinitária, é unção messiânica, é início da missão pública. E aqui nasce o Cristo servo, anunciado por Isaías, ungido pelo Espírito, confirmado pelo Pai. E é interessante que, se Jesus não precisava ser batizado, por que ele agora batiza? A tradição patrística responde com clareza. Jesus não batiza como João, mas introduz o batismo novo, ainda em gestação. Segundo Santo Agostinho, Cristo batiza não para repetir o rito penitencial, mas para preparar a transição. João batiza com água para arrependimento, Cristo conduz da água ao Espírito. Ainda não é o batismo sacramental pleno, que só nascerá da cruz e da ressurreição, mas já é um batismo de comunhão, de adesão à sua pessoa. E é isso, a nossa vida tem que ser cada vez mais a vida em Cristo. E se Jesus se deixa batizar para se unir a nós, Jesus batiza para nos unir a Ele. João diminui porque o amigo do esposo chegou. A água já não é só água, ela começa a carregar o Espírito prometido. Cada batismo cristão é eco do Jordão e antecipação da Páscoa. E a nós, como João, cabe a mesma atitude espiritual. Não reter Cristo para nós, não competir com Ele, mas apontar, testemunhar e desaparecer. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.